O Dia das Mães, promoção Júnior Mercadinho, comprou o pão, já está concorrendo. Júnior Mercadinho, em frente a Erém Padre Guedes, no centro da cidade. Sorteio no dia 9 de maio. Giro Esportivo, girando geral. No Giro Esportivo. Esportivo, girando geral. Muito bom dia de volta aqui na Vicência FM, agora 11 horas e 7 minutos. Agora é a vez das notícias esportivas. Você que está sintonizado conosco aqui na 98.5, você torcedor do Santa, do Sport e do Náutico, o Anderson Batista já está por aqui para trazer as notícias do dia desse 30 de abril de 2020. Último dia do mês, Anderson, bom dia. Bom dia, Matheus Nascimento, bom dia, ouvintes da Vicência FM, conectados conosco através do nosso site, ligados na 98.5, pessoal do Facebook que está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos e vamos com as informações de Náutico, de Esporte, de Santa Cruz, as equipes pernambucanas tentando de uma certa maneira amenizar essa situação de parada do futebol em meio à pandemia do coronavírus. A gente vai falar e trazer, inclusive, a fala do presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho, destacando essa questão dos estaduais e da volta do futebol no nosso país. No Náutico a gente tem o assunto do Thiago como a principal notícia de hoje, em relação a esse pagamento do Flamengo, enfim, vamos falar a respeito dessa situação. No Santa Cruz, o último dia de contrato do atacante Vitor Rangel, e o Santa inclusive estipulou um preço máximo para pagamento de seus salários. E no Esporte, a expectativa de quem sabe com o retorno do futebol europeu, o atacante Joelinton possa ser negociado e render uma boa grana ao rubro-negro pernambucano. Show de bola, então tem bastante assunto no nosso programa de hoje, no nosso Giro Esportivo, sempre com oferecimento de Júnior Mercadinho, onde você faz economia de verdade. Também lá em Júnior Mercadinho você tem o galeto, o galeto nas sextas, sábados e domingos até o meio-dia, com precinho, o menor preço da cidade, e aquele galeto saboroso, totalmente fresquinho para você. 11 horas e 9 minutos, vamos começar o nosso Giro Esportivo. Não saio daqui! Giro Esportivo, girando geral. Vamos lá, Anderson Batista, girar geral com o nosso Giro Esportivo aqui na Vicência FM. Começa aí com as notícias do Clube Náutico Capibaribe. Vamos lá, trazer detalhes do Náutico, e antes mesmo de a gente destacar esse caso do Thiago, vamos parabenizar, o Silvio Luiz de Borba da Silva, o popular Cook, que faz aniversário hoje, um cara que tem uma história muito rica com uma camisa do Náutico, completando 49 anos neste dia 30 de abril. É um cara que mais vestiu a camisa alvirrubra na história, terceiro maior artilheiro. Então toda a reverência, a esse atacante que, sem dúvida, ainda deixa saudades em alguns alvirrubros. Então, hoje que inclusive trabalha no departamento de futebol da equipe do Náutico. Então, parabéns aí ao Cook por essa data, dessa nova idade, e um cara que vai aí aprimorando seus conhecimentos no futebol, agora implantando de uma forma diferente, antes com gols e agora com ações para a equipe alvirrubra, para todo o departamento de futebol e tudo que envolve administração. Inclusive o Náutico acabou emitindo ontem à noite uma nota oficial em relação ao futebol. Eu estou com essa nota aqui, alguns trechos interessantes, porque a ideia do Náutico é paralisar as suas atividades até o próximo dia 11 de abril. Então a gente já percebe que fica inviável a volta do futebol aqui no estado de Pernambuco,
e é um assunto que vamos abordar no finalzinho da edição deste programa, até porque cogitou-se a volta de alguns estaduais pelo país, mas o Campeonato Pernambucano, ele tá longe disso, tá muito distante, até porque estamos percebendo, né, o crescimento, o avanço dessa doença diariamente, e dificilmente teremos aí uma queda, até mesmo por tudo aquilo que estamos, né, observando, né, que é o mês de maio, que segundo os infectologistas é o mês necessário, o mês que vai crescer aí os casos, né, o mês do ápice dessa pandemia, infelizmente. Então o Náutico acabou publicando essa nota, divulgando que os seus trabalhos estão interrompidos até o próximo dia 11 de maio, né, as atividades, e que a database estipulada pela cúpula alvirrubra, o clube fará uma nova avaliação de cenário em conjunto com as autoridades competentes para definir o reinício dos treinamentos da equipe masculina ou uma nova prorrogação de prazo, respeitando sempre as determinações governamentais. Enquanto isso, os atletas profissionais seguem fazendo as cartilhas e treinamentos preparados pela equipe de fisiologia e preparação física do clube em suas casas e evitando aglomerações. Então é um Náutico que paralisa as suas atividades até o próximo dia 11, né, do mês que está para entrarmos. E em relação a futebol, o principal assunto de hoje, o do atacante Thiago, informação que surgiu ontem à tarde com o jornalista Vene Casagrande, que cobre os clubes cariocas, e ele acabou destacando que Flamengo e Náutico eles teriam um novo acordo para pagamento das quantias do atacante Thiago, dessa compra que foi feita pelo rubro-negro do Rio de Janeiro. Nesse caso, no seu canal ele ainda citou alguns atletas com os quais poderiam ser envolvidos nessa negociação, como os casos dos zagueiros Rafael Santos, né, do também zagueiro Matheus Dantas, além do atacante Rafael Silva, jogadores que até então não são utilizados pelo técnico Jorge Jesus nesse time do Flamengo com tanta frequência. No entanto, o vice-presidente de futebol do clube alvirrubro, o Diógenes Braga, acabou destacando que o Náutico, nesse momento, conversa com o Flamengo e que não tem a ideia de pegar esses atletas por empréstimo. A ideia do Náutico é receber mesmo as quantias referentes às parcelas que foram designadas do negócio. Para o torcedor alvirrubro e o torcedor pernambucano entender a negociação do Thiago. O Flamengo comprou o jovem, né, prata da Casa Alvirrubro por 1.300.000 euros, acabou pagando de forma adiantada 300.000 euros e dividiu esse 1 milhão da moeda europeia em 4 parcelas de 250.000. A primeira parcela, que seria paga agora em abril, ela acabou já atrasando, nesse último dia 1 de abril. Então agora já vamos para a segunda parcela e nada de recebimentos do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico já era para estar, né, já pensando nesse recebimento de segunda parcela, que seria interessante para a quitação de pendências dentro do clube. Então surgiu essa possibilidade. São 4 as parcelas, 3 primeiras serão pagas diretamente ao Clube Náutico Capibaribe. A última será paga diretamente ao jogador, porque ele ainda possui uma parcela dos seus direitos econômicos. Então o Náutico conversa com o Flamengo, a ideia não é pegar jogadores emprestados, e se a gente leva em conta os nomes que foram sugeridos aqui, né, o Náutico não vai, pelo menos a princípio, buscar esses atletas, porque são zagueiros. E a ideia do clube é mesmo reforçar a sua zaga com os atletas que vêm do departamento médico do clube. Tem apenas um atacante, pelo menos nessa lista, que foi disponibilizada pelo Vene Casagrande. E em relação à condição clínica do presidente Edno Melo, segundo o médico do clube, o Múcio Vaz, o prazo estimado, né, de recuperação aí do Edno é de 15 até 18 dias, né, em relação ao Covid-19. Né, para informar e colocar aí na mente do torcedor alvirrubro e pernambucano que Edno Melo testou positivo para o coronavírus, está em casa, né, recebendo os cuidados necessários para que ele possa se recuperar o quanto antes. Neste momento não é, né, a ideia levá-lo para as estruturas hospitalares. Né? A princípio é um caso leve e ele fica em casa
né, e no isolamento social, evitando contato com outras pessoas, até porque a sua esposa, que é médica, também está, né, acometida da Covid-19. E em relação à situação do Edno Melo, quem fala é o vice-presidente Diógenes Braga. Vamos ouvir a palavra do dirigente alvirrubro, que fala aí do amigo de vida e também do trabalho. Bem, assim, a gente fica muito angustiado porque, na verdade, da minha natureza, da minha família também, a gente não está preocupado só com a gente, né? A gente se preocupa com todo mundo. Então, as notícias das pessoas que vão adoecendo e que estão sentindo, que tem perdas, que não tem perdas, tem incomodado muito. A gente sente bastante isso. Então, num momento desse, não adianta só a gente olhar para o umbigo da gente. Somente quem é humano, quem tem coração grande, que graças a Deus é uma coisa característica nossa, acaba sentindo bastante isso. As coisas vão preocupando. A questão de Maciel, por exemplo, tem me comovido muito. Espero, se Deus quiser, que em breve ele esteja conosco. Bem, o presidente está bem. Tenho falado com ele constantemente, não só todos os dias, como algumas vezes por dia. Ontem, inclusive, conversei não só com ele, como com a esposa deles. Também estão em casa, muito bem assistido. Bem, os sintomas deles são leves, não são pesados. Tem momentos que incomoda mais, momentos que está mais tranquilo, mas ele está bem. Hoje mesmo já falei com ele por telefone. Tem, claro, descansado, buscado não está tão ativo, até para estar bem descansado, para passar por isso, mas se Deus quiser, em breve, ele vai estar recuperado, vai estar conosco aí, e a gente acredita muito que ele vai passar por isso, se Deus quiser, sem precisar de internação. Então é isso, as palavras do Diógenes Braga em relação à situação do seu companheiro, Edno Melo. E por enquanto essas são as informações do Clube Náutico Capibaribe. Mais detalhes vocês conferem lá nas redes sociais do Anderson Batista, né, pra gente, quem sabe, ir se informando de tudo que vai acontecendo no alvirrubro de Rosa e Silva. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral. 11h19. Agora o assunto é o tricolor do Arruda. Anderson, como é que tá o tricolor do Arruda também, né? Novidades de ontem para hoje? Sim, novidades do Santa Cruz. Inclusive estávamos aqui noticiando, né, o alento financeiro com o qual o Santa Cruz ele acabou recebendo, né, por conta do desbloqueio de quantias na justiça. No entanto, o bonde acabou retornando, né? É aquela ideia, a alegria de pobre, infelizmente, ela dura pouco. E nada como um aperreio maior, né, do que administrar clubes pernambucanos nesse momento. Principalmente quando se trata de Santa Cruz e Sport, clubes que nesse momento estão com dificuldades bem maiores em relação ao Náutico. Santa tinha uma ideia de que quando chegasse na boca do caixa, né, para sacar a determinada quantia, e eu estou falando boca do caixa para que o torcedor entenda a situação. O Santa estava esperando uma quantia em torno dos R$150 mil, valores da Time Mania, que seriam desbloqueados para pagar as pendências desse mês de março. Chegando lá, o Santa só acabou encontrando R$80 mil. E esse valor, consequentemente, já está nas mãos do clube, mas o clube agora está tentando, de uma certa maneira, desbloquear os outros 70 mil para ter aí a quantia completa de uma parte que está bloqueada na justiça, porque esses 150 mil é uma parte, e o Santa, quando chegou lá, só encontrou a parte da parte. Então vai tentar os 70 mil para, quem sabe, dar um desafogo maior em relação a salários de jogadores, do funcionalismo e da comissão técnica nessa ordem. A prioridade será os jogadores, em seguida os funcionários e, por último, a comissão técnica num pagamento escalonado, né, para que todos possam sair ganhando da melhor maneira possível. Inclusive, aí sobre finanças, o Santa Cruz ontem acabou definindo um teto salarial para a manutenção do atacante Vitor Rangel nas Repúblicas Independentes do Arruda. Segundo informações, o Santa foi ao seu máximo, R$35 mil. É o que o Santa pode pagar pela permanência do atacante, que até hoje pertence ao Botafogo, inclusive ao próprio clube via empréstimo,
mas que a partir de amanhã já não tem mais vínculo com clube nenhum. E é um atacante interessante, que chamou a atenção, inclusive no início do ano, de equipes da Série B como o CSA e também a Chapecoense. Então fica aí o alerta, o Santa Cruz já deu o seu ultimato. O salário do jogador até então estava sendo pago integralmente pelo clube carioca, que estava detendo os seus direitos econômicos, e era algo em torno dos 66, 67 mil reais. Então vamos aguardar, né, se o atleta aceita a proposta do clube ou se o atleta acaba não permanecendo na capital pernambucana, mas a ideia é de permanência, até porque o jogador ele já deixou bem claro que deseja ficar no Recife pela adaptação de sua família, né, e pelo clima com o qual acabou encontrando com colegas de clube e no próprio Santa Cruz. Em relação ao executivo, Ney Pandolfo, ele acabou destacando algumas ressalvas em relação à volta ao futebol e também da sede única, com a qual foi proposta pela Liga do Nordeste em relação ao torneio. Ele destacou aí que tem alguns pontos de saúde dos profissionais envolvidos no futebol em relação a essa volta que deixam meio cabreiro o executivo de futebol do Santa Cruz. Então, nada melhor como ouvi-lo, né? Vamos ouvir as palavras do Ney Pandolfo, que ainda compara a situação da região Nordeste, do estado de Pernambuco, com o epicentro da doença, que é o estado de São Paulo. Vamos com as palavras do dirigente coral. Nós temos aí, enfim, já se falou de algumas ideias de jogar em uma sede única e tentar fazer todos os jogos da Copa do Nordeste. Aqui em São Paulo também se tentou fazer esse mesmo formato, mas acabou também não conseguindo encaixar. Então a gente tem que ter muito cuidado com as individualidades, né? Nós somos aí um país continental, né? Que você tem de nós, das diferentes situações. Nós temos lugares que não há nenhum caso e temos lugares que estão muito preocupantes. Então, um cuidado todo especial nesse sentido, mas também trabalhando para que o mais rápido possível o futebol possa voltar, a gente possa voltar a treinar também, essa é a nossa expectativa, mas assim, tendo todo esse cuidado com a questão de saúde para todos. Então é isso, por enquanto essas são as informações do Santa Cruz, estamos atrás aí de mais detalhes, né, a respeito da Cobra Coral. Ainda segue a iniciativa do clube em relação aos ingressos solidários, né? Um preço que foi arrecadado até então. É uma quantia que serve para pagamentos de alguns funcionários, mas não é o suficiente para que o Santa Cruz possa quitar boa parte desse funcionalismo. Então a gente sempre faz o apelo para que o torcedor ele possa, né, adquirir esse ingresso solidário para ajudar, né, o combate ao Covid-19 e também para que o Santa Cruz possa, né, pagar, né, esses débitos ao seu quadro de funcionários. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral. Vamos lá, agora vamos falar do Esporte Clube do Recife. Anderson Batista, se o Santa Cruz e o Náutico estão aí com dificuldades financeiras, o Esporte que já vinha, né, numa situação não tão boa. Qual é a situação do Esporte Clube do Recife, Anderson? Difícil, né? É uma situação embaraçosa de se trabalhar. A equipe do Esporte com pendências a serem resolvidas, ainda esse caso André rolando, né? Nada ainda foi divulgado de forma oficial a respeito dessa proposta junto à FIFA. O Sport está no risco iminente de sofrer sanções da entidade máxima do futebol, já que tem aí a noção de que é uma quantia muito alta a ser levantada num intervalo muito curto. Então já se começa a ligar o sinal de alerta em relação a essa situação junto aos portugueses, que está sendo intermediada inclusive pela CBF. Em relação a futebol, né, para o vice-presidente médico do clube, o Stenberg Vasconcelos, os atletas eles voltam a um nível fora do alto padrão. Os jogadores agora eles estão praticamente perto da estaca zero em relação à parte física, e destacou que trabalha com futebol há 20 anos e que nunca tinha visto uma interrupção tão brusca, né, do futebol, né, em todo esse tempo de trabalho, e que segundo ele a recuperação da forma dos jogadores
só será possível com um prazo de 45 a 60 dias, ou seja, de 1 mês e meio a 2 meses de atividades. E que o rodízio de jogadores, que está sendo inclusive sendo proposto pela FIFA, ele será fundamental para que os atletas no início eles não possam sentir tanto nessa carga de jogos que serão inevitáveis, até mesmo por conta desse acúmulo de campeonatos, por conta da paralisação, e você ter que jogar numa terça, depois numa quinta, depois num sábado, numa segunda-feira, isso em sequência, sem tempo para descanso e ainda levando em conta as viagens. Então essa é a preocupação do Steinberg Vasconcelos, que isso de uma certa maneira pode impactar no número de lesões de atletas dentro do Sport Clube do Recife e também em outras equipes do futebol brasileiro e mundial. Em relação à parte financeira, né, o que o Sport está tentando em relação a alento é, quem sabe, a volta do futebol europeu e, consequentemente, essa possível venda do Joelinton ao futebol turco. Inclusive, eu acabei publicando um vídeo lá no canal no dia de ontem, né, destacando essa possibilidade. Joelinton, inclusive, né, ele tem esse interesse do Trabzonspor da Turquia. É um jogador de 23 anos, tem um contrato com o Newcastle da Inglaterra até a metade de 2025. No entanto, Joelinton não é o único nessa lista dos turcos. O atacante brasileiro Wesley, do Aston Villa, e o nigeriano Iheanacho, do Leicester, também está nessa lista, né, de jogadores que podem reforçar esse setor de ataque. O Trabzonspor da Turquia, ele acabou perdendo um atacante, que é o Sturridge, um atacante inglês, e o Sorloth, que é um atacante norueguês, que inclusive está na mira do Liverpool e está muito próximo de se transferir à Premier League. Então, com isso, os turcos observam o mercado para, quem sabe, contratar novos jogadores. Joelinton está na mira, até mesmo por conta da situação com a qual o Newcastle, clube atual, pode estar envolvido, né? Para quem acompanha o futebol europeu, tem a noção de que o Newcastle está prestes a ser comprado por um bilionário aí, que inclusive, pelas informações obtidas, é um cara familiar ao dono do Manchester City, né? Então isso aí pode ocasionar uma mudança drástica de elenco, o que pode tirar Joelinton da Premier League. Então é uma situação que o Sport monitora, porque da última vez que o Hoffenheim da Alemanha vendeu o atacante ao Newcastle da Inglaterra, o Sport ganhou 4 milhões de reais pelos mecanismos de solidariedade da FIFA, ou seja, pelo Sport ter, né, lançado o Joelinton para o futebol. O Sport que tem direito a 2,25% de cada negociação que for feita com o jogador. Então o Sport observa de perto, pelas informações que eu pude obter com algumas fontes, né, esse valor que foi oferecido pelo Trabzonspor pode impactar no Sport algo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, o que nesse momento seria um alento bem interessante. E outro ponto a ser abordado é o caso do zagueiro Adrielson, que mesmo mantendo foco na Ilha do Retiro, ele nesse momento ainda tem a ideia de, quem sabe, ser negociado com a Atalanta, né? A Atalanta não desistiu desse monitoramento que foi feito lá atrás em 2018 e, consequentemente, com a normalização do futebol, ela provavelmente deve, né, colocar em pauta o assunto Adrielson, até porque a gente já explicou o caso lá na Inova TV Web, né? Essa questão do rejuvenescimento do elenco da equipe italiana, que passa por contratações de jogadores mais jovens aqui do futebol sul-americano. Já houve esse contato dos italianos na capital pernambucana e agora é aguardar essa situação de pandemia se normalizar para, quem sabe, o Sport ter aí uma resposta mais concreta a respeito desse caso. E em relação a elenco, vamos ouvir o técnico Daniel Paulista. E aí, treinador? É hora de cortar atletas do plantel? Não, o momento agora é um momento muito delicado para contratar, para algum tipo de liberação. Então, assim, nesse momento, a gente vem discutindo situações internas, situações de dia a dia, de um planejamento para quando houver possibilidade de uma possível volta. É lógico que esse número de 40 jogadores é um número muito grande. A gente sabe que é praticamente impossível se trabalhar com um número tão grande de atletas no elenco. Mudanças, infelizmente, vão ter que acontecer, e isso faz parte do futebol,
mas acredito que no momento certo elas virão a ser executadas, a conversadas, para que a gente possa definir o planejamento da possível volta. É isso, por enquanto essas são as informações do Esporte Clube do Recife. Antes de a gente finalizar o noticiário do futebol pernambucano aqui na edição de hoje do Giro, vamos passar o áudio do presidente Evandro Carvalho, entrevista que ele concedeu inclusive ontem à tarde à Rádio Transamérica, e para esclarecer para o torcedor brasileiro nesse momento que tem muitas dúvidas em relação aos estaduais. E aí, presidente, como é que está a situação do Campeonato Pernambucano e em relação às competições no futebol brasileiro? Vamos ouvir a palavra do mandatário. Essa é uma questão já decidida. Os estaduais voltarão e serão concluídos. Ponto. Isso é imperativo e impossível de não ocorrer. O Campeonato Brasileiro, esse é o mais difícil, esse é o mais complexo, principalmente pela questão das viagens interestaduais. Aí envolve questão sanitária de cada estado, médica sanitária, questão da malha aérea que está reduzida em 70%. Existe uma operacionalidade aí muito complexa, muito difícil, que está fazendo a CBF trabalhar praticamente 18 horas por dia, não só ela, mas toda uma estrutura de apoio de profissionais de várias áreas de atuação, de aviação, de governo, de logística, de estrutura hoteleira, de estrutura de mobilidade, de trânsito, de alimentação, tudo. Então isso é muito mais complexo. A vantagem, a necessidade e o interesse de que os estados possam viabilizar o mais rápido possível o retorno além do aspecto econômico dos clubes, é positivo voltar, além do aspecto de saúde, da saúde pública da população, é positivo por todo esse estudo já feito e já consolidado de que vai diminuir, vai reduzir a curva de ascensão da depressão, vai ajudar a população, vai melhorar a saúde e o bem-estar e o bom humor da população. Tudo isso vai permitir a população ficar mais em casa para assistir os jogos. Tudo isso também é positivo. E tem um aspecto técnico também que é importante, não é o mais, mas é importante. Seria os clubes terem mais foco e mais concentração no campeonato nacional. Porque o Estado, por exemplo, vamos admitir São Paulo não consiga começar, quando ele for fazer simultaneamente com o Nacional, o clube dele vai ter que jogar ao invés de 48 horas e 24 horas. Então isso vai dar uma dificuldade maior. Um clube que tiver um plantel muito grande, evidentemente que se sai bem. Mas um clube que tem um plantel menor vai sofrer mais, mesmo com a mudança de 6 alterações por jogo. Então a ideia afora esse lado médico, afora esse lado do bem-estar psicológico, etc, ainda tem esse aspecto técnico que é preponderante, é importante para os clubes, de que quanto antes eles terminarem o estadual para se concentrar apenas, única e exclusivamente no acesso e dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C e D, melhor para eles, e a CBF e as federações entendem isso como positivo. Então tá aí, as palavras do mandatário da Federação Pernambucana de Futebol a respeito dessa volta às atividades. E mais detalhes vocês conferem lá no canal do YouTube do Anderson Batista e o nosso projeto lá no Instagram, né, o @BolaPEOficial. Vocês podem conferir mais detalhes ao longo do dia e mais informações. Retornamos amanhã aqui dentro do Giro Esportivo, dentro do programa Show da Manhã. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral. Júnior Mercadinho.